Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então eu vou fazer um vídeo sobre O Pequeno Príncipe, que é um livro do Antoine de Saint-Exupéry. Mas esse aqui vai ser provavelmente um vídeo um pouco grande, porque além da gente conversar um pouquinho sobre o livro propriamente dito, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o autor, sobre outros dois livros do autor, que são Terra dos Homens e O Piloto de Guerra, e também contar para vocês um pouquinho sobre como foi a mesa que eu participei, que eu mediei lá na Bienal do Livro do Rio, sobre O Pequeno Príncipe, e, enfim, contar como foi e o que os convidados falaram e tudo mais. Então vai ser um vídeo um pouquinho grande, mas vamos lá. Bom, essa aqui é a edição mais clássica, digamos assim, do Pequeno Príncipe. E acho difícil alguém que não saiba sobre o que é esse livro, mas vamos lá. Essa aqui é a história de um aviador. Ele tá no deserto, o avião dele caiu e ele acaba encontrando esse Pequeno Príncipe, que é um personagem super diferente, assim, e eles começam a conversar e esse menino faz com que o aviador perceba várias coisas sobre a vida e, enfim, faz ele refletir muito. E, enfim, é uma historinha simples, aparentemente para crianças, inclusive. E é uma história que tem muitos leitores, né? Eu tenho aqui alguns números de venda. Esses números saíram numa matéria da Folha de São Paulo que saiu no dia 1º de setembro. No primeiro semestre de 2015, foram vendidos 159 mil exemplares no Brasil. Desde que o livro foi publicado no Brasil em 52, o livro é de 43, tá? Ele foi publicado então no Brasil em 52. Desde esse ano foram 2 milhões de cópias vendidas aqui no Brasil. E no mundo a estimativa é que são cerca de 145 milhões de cópias vendidas do livro. Ele já foi traduzido para muitas línguas. E, por algum motivo, é um livro que sempre conseguiu tocar muitos leitores. Esse livro é um livro bastante curioso quando a gente pensa na obra do autor. O Saint-Exupéry nasceu em 1900 na França e ele era de uma família mais rica, mais nobre, mas ele resolveu ser piloto mesmo assim. Em 1926 ele começou a trabalhar para a Aéropostale, que era uma empresa de correspondência, né? Era de entrega de coisas. E ele fazia o caminho entre Toulouse, Casablanca e Dakar, de avião, né, carregando essas coisas. Eram aviões muito pequenos, muito simples, relativamente arcaicos para o nosso padrão de avião hoje, né. Essa empresa foi comprada por um outro conglomerado e, enfim, ela entrou no bolo que hoje é a Air France. E ele, na época, ainda trabalhava para a empresa, só que ele trabalhava mais como parte da propaganda. Então, ele era de um setor de propaganda. Nesse momento ele já tinha publicado 2 livros, que são O Voo Noturno e O Correio Sul, em que ele fala um pouquinho sobre a aviação e questões da profissão dele. Ele teve uma passagem pela América do Sul também, ali por 1930. Ele veio fazer alguns caminhos quando a empresa resolveu entregar coisas para essas bandas também. E ele inclusive passou um tempo no Brasil, um tempo em Florianópolis. Bom, uma das pessoas que estavam lá na mesa na Bienal do Rio era a Mônica Cristina Correia, e ela tem um trabalho muito legal de recuperar um pouco do que foi esse período e da relação que o Saint-Exupéry estabeleceu com as pessoas aqui do Brasil durante esse período. Então eu vou deixar o link ali embaixo para o site. Ela fez um documentário muito legal que se chama De Saint-Exupéry à Zépéry. Os pescadores na época lá em Florianópolis deram um apelido para eles, entendiam do nome dele, Zé Perry, então era assim que eles chamavam. E então no site você consegue assistir o documentário e tudo mais e entender um pouquinho dessa relação. Bem legal essa história. Diz que lá em Florianópolis até hoje tem uma rua que chama Rua do Pequeno Príncipe e tudo mais, bem legal. Bom, em 1935 aconteceu algo marcante. Como eu comentei pra vocês, ele estava trabalhando na parte de propaganda da Air France e ele foi
com um mecânico junto no avião tentar fazer um recorde de distância num tipo de avião. E eles estavam fazendo esse voo justamente para dar mais crédito e mais fama para a empresa. E quando eles estavam fazendo isso, eles caíram no deserto da Líbia. E essa história é narrada em Terra dos Homens, que ele lançou em 39. Não só a história em si, mas a experiência como um todo, o que ele pensou e tudo mais. Em 40 ele se tornou piloto de reconhecimento para a guerra, então ele ia para ver como estavam as áreas e fazer relatórios desse tipo. Em 42 ele lançou O Piloto de Guerra, que é justamente um livro falando sobre essa experiência e sobre uma missão específica e tudo o que ele pensou e toda a volta, assim, enfim, tudo que passou pela cabeça dele durante essa missão. Então o que a gente pode perceber é que até então a obra dele, que já era famosa, já tinha assim muitos leitores, ela era basicamente voltada para relatos em primeira pessoa sobre a aviação, coisas que ele vivia, coisas que ele queria contar e coisas que ele pensava. Eu acho que em todos os livros dele ele divaga muito, assim, né? Ele não só conta objetivamente. Mas enfim, em 43, então, ele lançou O Pequeno Príncipe. Ele teve então essa vontade, essa ideia de fazer um livro infantil, que, enfim, é o único livro infantil dele, né? Ele veio a morrer em 44 numa missão pra guerra, né? Ele foi provavelmente abatido, não se sabe muito bem. O avião dele acabou afundando no mar e, enfim, ele morreu nesse período. Sobre o Piloto de Guerra e o Terra dos Homens, eu prefiro, na realidade, o Piloto de Guerra bastante. Eu não sei, gente, eu não me dei muito bem com Terra dos Homens. Eu não sei se a minha expectativa era muito alta, porque eu já vi muita gente falando muito bem, ou o que foi, mas eu não amei loucamente o Terra dos Homens. Por outro lado, o Piloto de Guerra me surpreendeu muito. Enfim, o Terra dos Homens ele vai falar sobre esse período que ele passou então no deserto e todas as divagações dele, e, enfim. É um livro triste porque em muitos momentos eles vão perdendo a esperança de continuar vivos. A gente consegue sim perceber algumas coisas que depois foram parar no Pequeno Príncipe já aqui nesse livro, algumas referências à Raposinha, por exemplo, e obviamente o fato de ter um aviador caído no deserto. Já o Piloto de Guerra ele vai falar sobre então essa missão de reconhecimento que ele fez e tudo que vai passando pela cabeça dele. Esse livro é aquele tipo de livro que traz um pensamento bastante anti-guerra, bastante disso não faz sentido, isso destrói demais. E ele tem isso muito forte na fala dele, essa crítica à guerra, apesar dele estar participando meio que voluntariamente de tudo isso. Tem isso muito, muito nele, assim, essa crítica e esse sentimento de tristeza e de isso não faz sentido. E essa missão que ele fez, por exemplo, foi uma missão que chegou de pessoas muito de cima e quando o comandante dele foi falar pra ele que ele tinha que fazer, ele falou, eu sei, tipo, é chato, não faz sentido, você provavelmente vai morrer nessa missão, mas você tem que ir lá fazer mesmo assim. E ele critica bastante o fato de as pessoas se tornarem números, contabilizar perdas de um jeito muito frio e sistemático. Ele faz algumas críticas à França também, ele em determinado momento comenta que são os Estados Unidos que vão ganhar a guerra, não a França que vai ganhar a guerra, a França só vai estar de carona. E, enfim, gente, é um livro que me marcou bastante até, assim, ele vai falar muito... É um livro relativamente simples, ele vai contar algumas horas que ele passou nessa missão e vai refletir muito sobre tudo isso. Ele não tem grandes questões narrativas, ou... Ele faz alguns flashbacks e alguns paralelos com a infância dele. Ele tenta dar esse tom de agora a infância acabou, a coisa ficou séria de verdade e tudo mais. Mas é um livro muito inteligente e assim, se pensar que ele pensou tudo isso no período de guerra e escreveu tudo isso, eu acho que ele tinha um pensamento bastante bonito, bastante avançado para sua época. É perigoso escrever um livro assim e não parecer antipatriota, por exemplo.
E, enfim, é um livro que eu gostei bastante, me surpreendeu e eu recomendo, enfim. Fora que várias coisas, eu achei isso muito curioso, mas você percebe lendo esse livro que esse cara é o mesmo cara que escreveu O Pequeno Príncipe. Eles têm uma conversa muito forte entre eles, várias coisas que a gente vê, vários pensamentos que a gente vê em Pequeno Príncipe já estão aqui de outra maneira. E é legal ver isso. Se você gosta do Pequeno Príncipe, eu recomendo demais que você leia esse livro, caso você ainda não tenha lido, porque eu acho que você vai enxergar muito do Pequeno Príncipe já aqui, e isso é bem curioso. Bom, Saint-Exupéry então publicava tanto esses relatos sobre aviação que ele ficou conhecido como o poeta da aviação, né? Ele ficou famoso justamente por causa disso, e daí ele lançou O Pequeno Príncipe, né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho então sobre O Pequeno Príncipe agora. Eu já li O Pequeno Príncipe pela primeira vez faz tempo. Ele nunca foi um livro que me marcou absurdamente, mas o que eu tenho achado curioso é que eu já devo ter lido ele umas 3 vezes. Quer dizer, agora eu li algumas edições diferentes de uma vez só, né? Mas antes, então, acho que 3 vezes na vida eu tinha lido. E eu acho curioso que sempre que eu leio ele me traz algo diferente, me dá uma reflexão diferente, algo diferente me chama a atenção e tudo mais. E eu acho essa capacidade dele de fornecer alguma coisa para cada leitor e de, enfim, de mudar com o tempo para cada leitor, uma coisa muito curiosa do livro, assim. Como eu falei antes, o Saint-Exupéry morreu em 44. Aqui no Brasil, as leis de direitos autorais de obras e livros contam 70 anos depois da morte do escritor para abrir os direitos autorais. O que isso quer dizer? Basicamente, em linhas bem gerais, durante esses 70 anos, ou enquanto o escritor está vivo e 70 anos depois da sua morte, você precisa ter autorização para publicar os livros da família e provavelmente pagar para a família ou para o autor, enquanto ele ainda está vivo, o direito de publicar aquela obra. Então, antes quem tinha o direito aqui no Brasil do Pequeno Príncipe era a editora Agir, e eles que publicavam o livro aqui. Quando completa esses 70 anos, isso não existe mais, a obra fica aberta, tanto que a gente pode publicar agora tudo na internet se a gente quiser. Então, se você quer ler O Pequeno Príncipe e não está a fim de comprar um livro, você pode ler na internet. E isso é legal a partir de agora. Por exemplo, aquele projeto Gutenberg que publica essas obras, que já estão com os direitos autorais abertos, é baseado nisso, né? Agora todo mundo pode ler e vamos difundir a leitura de um jeito barato. Bom, isso fez com que esse ano a gente tivesse muitas edições novas de Pequeno Príncipe, e é por isso que a gente encontra tudo isso agora nas livrarias. A edição clássica é essa aqui da Agir. Acho que ela teve outras capas em momentos diferentes, mas ó, pra vocês terem uma ideia, ela tá na 48ª edição e 35ª reimpressão, então assim, é um livro que foi feito muitas vezes, né, que foi vendido muitas vezes. A tradução mais clássica é do Dom Marcos Barbosa, que é aquela que, enfim, eu acho que a gente conhece mais. Eles lançaram esse livro aqui, que é bem bonito porque é uma edição em pop-up. Então tem todas essas coisinhas fofas que pulam e tal. Eu não sei, gente, se essa edição aqui já tá esgotada ou não. Eu tenho ela faz bastante tempo. Enfim, ó, os baobás e tal. E é uma edição bonita, então, com o mesmo texto dali. Uma coisa legal de dizer é que, apesar dos direitos autorais estarem abertos, é necessário que as editoras publiquem o texto integral e as figuras nos lugares, assim, elas não pode publicar sem as figuras, por exemplo, isso é considerado uma obra completa. Bom, e eu queria então mostrar pra vocês 4 edições que eu tenho, e daí, sei lá, se você tá em dúvida sobre qual comprar e tal, você pode dar uma olhada aqui e escolher alguma coisa. Gente, eu não quero entrar no mérito de tradução, porque eu não me sinto
capaz para falar. Eu acho que pra gente falar de uma tradução pode ser bem legal, mas isso exige um estudo, exige ler o original e comparar com o original. Então, o mérito de uma tradução é fazer a partir do original e não entre traduções diferentes e tudo mais. Então eu prefiro não entrar nesse mérito nesse vídeo. Eu vou dar a recomendação que eu sempre dou quando vocês me perguntam sobre tradução, que é vai numa livraria ou entra no site e pega lá, normalmente tem um comece a ler, leia o primeiro capítulo, tal, um aperitivo do livro. E leia, gente, vê qual você gosta mais, assim. A minha melhor dica é escolha a tradução que é mais adequada para você. Enfim, vamos lá. Entre edições, então, que eu recebi de Pequeno Príncipe estão a da Zahar, que é uma tradução do André Teles e Rodrigo Lacerda. O Rodrigo Lacerda foi quem traduziu e escreveu o Hamlet ou Amileto, que eu já falei aqui no canal. E os dois, ao que me parece, fizeram a tradução também do Conde de Monte Cristo, da Zahar. Bom, a edição de bolso com capa dura. Aqui é a folha de guarda, uma graça essa folha de guarda, né? E, enfim, papel amarelinho com todas as ilustrações. Essa edição tem um pós-fácil do Rodrigo Lacerda, chamado A Energia Renovadora do Exílio, que vai falar um pouquinho sobre a história do Exupéry, né, sobre a vida dele, e um pouquinho sobre o livro, como o livro se encaixa na vida dele, vai fazer uma leitura, assim, de uma tentativa de resposta de por que esse livro é importante, o que o livro diz e tudo mais. Esse pós-fácil é um pós-fácil bem gostoso de ler, uma reflexão muito legal. E ele é um pós-fácil mais adulto, digamos assim. Vocês já vão entender por que eu tô falando isso. Tem uma cronologia da vida do autor também. Eu tô falando que é um pós-fácil um pouquinho mais adulto porque tem essa outra edição da Companhia das Letras. Essa aqui é a tradução da Mônica Correia, Mônica Cristina Correia. Aqui é a parte de dentro. As folhas são brancas, é um papel mais grosso um pouco. E essa parte que vocês veem que tem um verdinho também é um pós-fácil. Aqui ela vai fazer uma espécie de biografia do autor um pouco mais longa. Olha que tem umas capas de Pequeno Príncipe em outros lugares. Ela vai fazer uma biografia do autor um pouco mais longa. E com várias fotos do autor, de aviões e coisas do tipo. E depois ela vai fazer também algumas reflexões e algumas curiosidades, digamos assim, sobre o Pequeno Príncipe. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letrinhas. E o pós-fácil, apesar de bastante completo e bem interessante, tem várias coisas que eu li aqui que eu não sabia, ele tem um tom mais para crianças e adolescentes, assim, ele tem um tom um pouquinho diferente. Ele é mais informativo, um pouco menos crítico. O do outro livro da Zahar é bem mais crítico e um pouco menos informativo. Também tá muito legal. Outra edição que chegou aqui em casa, da Agir também, essa daqui. Ela chegou um pouquinho machucada dos correios, mas essa aqui é com tradução do Ferreira Goulart. Ela tem uns brilhinhos na capa, bem bonitinho. A parte de dentro tem folhas brancas e folhas azuis. Esse aqui não tem nenhum texto adicional, tem só a história do Pequeno Príncipe, tanto que ele é fininho. Mas é bonito também, né? Eu achei legal esse azul. Por fim, a última edição que eu tenho para mostrar para vocês de O Pequeno Príncipe nesse vídeo é O Pequeno Príncipe para Crianças. Uma das conversas que a gente teve na mesa é sobre se O Pequeno Príncipe é um livro infantil ou não. E quem estava presente era o Geraldo Carneiro e a Ana Paula Pedro, que fizeram este livro. E o que a gente estava comentando, que para crianças, pensando crianças assim abaixo dos 10 anos, talvez o livro seja um pouco extenso, e pensando nas crianças de hoje, claro,
E pensando também que muitas coisas, muitas metáforas, muitas ideias que o autor coloca talvez ainda não sejam tão perceptíveis para crianças. E por isso que eles também resolveram um pouco fazer a adaptação. Existe também uma outra que vai sair em breve, também pelos dois, que é o Pequeno Príncipe para crianças pequenas, que então são crianças na fase de alfabetização. Eu achei uma graça, gente. Eu li aqui também, olha que fofura. E assim, o que eles fizeram é um recorte da história, eles tiraram algumas coisas, reduziram algumas outras e ficou ótimo. Eu acho que em essência ele realmente não perde nada, ainda que seja assim um pouco diferente, né? Ele é reduzido e tudo mais. Aqui, por exemplo, a parte dos planetas, olha, cada planeta tem um pedacinho e acho interessantíssimo para quem tem crianças em casa, parentes, amigos, enfim, porque é um jeito de já ir apresentando essa história desde fases pequenininhas, né? Enfim, gente, eu espero que ter mostrado as edições ajude você a escolher um pouquinho mais a sua edição. Tem muitas outras, não tem só essas, tá? Essas são as que eu tenho em casa. Então, inclusive, se você tiver um canal ou um blog, ou tiver visto em algum canal ou um blog alguém que tenha falado sobre uma outra edição, você pode deixar nos comentários. Assim que a gente estiver procurando uma edição, também pode ver mais conteúdo e tudo mais, pode ter mais informação para escolher qual edição que quer. E bom, pessoal, quase acabando o vídeo, agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi a mesa lá na Bienal. Vou colocar uma foto e agradecer novamente ao James Thiago, que assiste aqui os canais, que foi no evento e bateu a foto. Obrigada mesmo, viu, Thiago? Bom, então eu fui convidada para fazer a mediação dessa mesa. Os outros convidados foram a Mônica Cristina Correia, que é doutora em língua e literatura francesa e traduziu muita coisa legal. E também faz esse trabalho de recuperação histórica do Saint-Exupéry. Estava o Geraldo Carneiro, que é poeta e roteirista, e a Ana Paula Pedro, que é atriz e poeta, que fizeram então adaptação para crianças e adaptação para crianças pequenas. E foi muito legal. Vocês que foram também me contem o que vocês acharam. E eu queria compartilhar algumas coisas que eles falaram lá que eu achei interessantes. Uma coisa que a Mônica falou, a gente estava discutindo um pouco sobre por que o livro é tão famoso. Essa pergunta é a pergunta mais difícil, é uma pergunta impossível de ser respondida, basicamente. Mas eu fiz ela mesmo assim. Uma coisa que a Mônica comentou é que a história é muito universal, no sentido de que pessoas de várias nacionalidades se identificam com essa história, pessoas de várias idades se identificam com essa história. Isso possivelmente é um dos motivos pelos quais o livro é tão amado e tão lido. O Geraldo comentou algo que eu achei interessante também, que ele releu várias vezes e apesar de não ser um fã muito grande do livro, o livro apresentou algo para ele todas essas vezes. E é outro motivo pelo qual eu acho que o livro é tão famoso. Sua mãe pode ler, você pode ler, todo mundo pode ler e todo mundo vai tirar alguma coisa dele e achar ele bonitinho. E ele comentou, inclusive, que teve um momento, acho que na adolescência, que ele leu e achou ridículo. E quando leu mais velho já não achou tão ridículo assim e já foi mudando essa sensação de leitura, que eu também acho que é algo que acontece muito com o Pequeno Príncipe. Bom, e a Ana Paula fez várias leituras de trechos que foram muito legais. Ela gosta muito do livro e como ela é atriz também ela é muito boa nisso. Ela consegue colocar muita emoção nessas leituras. O pessoal da plateia acho que gostou bastante. E outra coisa que ela comentou, que eu achei bastante interessante, é como eles estão fazendo essas adaptações para crianças, essa questão de se é um livro infantil ou não. E até o Thiago fez uma pergunta legal de como trabalhar essa questão final do livro, como trabalhar a morte que acontece ali com criança e tudo mais. E ela comentou que a morte é uma questão muito natural para crianças e as crianças não ficam chocadas na cena da morte. Uma coisa que ela comentou que crianças bem pequenas, quando ela estava fazendo a adaptação e mostrando para crianças para ver como que estava ficando, elas se assustam muito com a imagem do baobá. E que aquilo é muito impressionante, que a morte do final é
natural, mas que os baobás é uma coisa assustadora. E é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? Eu achei super curioso, enfim, eles têm um trabalho muito interessante para fazer essas adaptações. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar sobre o Pequeno Príncipe para vocês, pelo menos por enquanto. Vamos continuar conversando sobre o Pequeno Príncipe nos comentários. Me conta então se você ama loucamente Pequeno Príncipe, se você não entende porque Pequeno Príncipe é tão famoso, e enfim, me perguntem outras coisas que vocês queiram, que se eu puder eu vou ajudar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.